Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Assiste, é uma alegria ter você conosco em mais uma manhã. Nós somos Videira Online, nós continuamos aqui para abençoar a sua vida, para que você permaneça em casa. E nós dizemos que nós somos casa do Senhor, que Ele habita no nosso coração, mas existem coisas que nos separam dEle, e isso é o pecado, é o que nos separa do Senhor. Então vamos ter um momento de confissão agora. Feche os seus olhos onde você está e vamos confessar ao Senhor. Se concentre nesse momento de fato. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada filho teu que está aqui, Pai. Ó Senhor Deus, vem nos perdoar nesse momento, Pai. O Senhor quer ter um relacionamento real conosco, Jesus, mas o pecado nos afasta de Ti, Pai. Nos afasta de ter uma comunhão completa com você, Pai. As nossas omissões, as nossas palavras, as nossas atitudes, Pai, que contradizem o Teu amor por nós, Senhor Deus. Vem perdoar os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja perdão completo, Senhor Deus. É assim que eu te oro, Pai. Amém. E pecado confessado é pecado perdoado pelo nosso Deus. Amém? E antes disso, eu queria ter com você uma palavra de dízimos e ofertas. A palavra do Senhor diz que Ele ama aquele que dá com alegria. E existe um princípio em dar as primícias ao Senhor. Aquilo que é o começo, o primeiro de tudo, pois Ele é o primeiro nas nossas vidas, amém? Então não se esqueça de dar dízimos e ofertas na sua comunidade local, tá certo? Se você quiser, fala conosco aí no direct para dar uma oferta. Os dizimistas já sabem a conta da nossa igreja na caixa. Então não se esqueça de ser um dizimista fiel. E agora nós vamos ter mais momentos, vamos ter pregação da palavra, então permaneça conosco. Amém, meus irmãos. Paz de Jesus para todos, sejam muito bem-vindos a essa manhã, Videira Online. Uma bênção podermos estar juntos mais uma vez. Eu não sou o pregador dessa manhã, para você que não me conhece, eu sou pastor Valdolírio, sou pastor dessa igreja. O pregador dessa manhã será nosso ministro local, Fábio. Mas eu queria dar uma palavra a você sobre esse momento que nós estamos vivendo. Você já sabe que houve decretos de liberação, de participação de cerimônias religiosas e cultos, tal. E por que nós não estamos fazendo nesse formato e não vamos fazer nesse formato inicialmente? Porque agora que a pandemia está mais alastrada, agora em que há mais casos, nós não vemos sentido em retomar as atividades, porque ainda não há um nível de segurança e proteção muito grande. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que também é a questão de responsabilidade com o nosso povo, né? O cuidado com as pessoas que estão aqui. Nós temos crianças, nós temos pessoas idosas, acima de 60 anos, que não poderiam estar participando das celebrações. O outro aspecto é que nós teríamos que trabalhar na capacidade de 30% da nossa membresia. E nós não barramos ninguém na porta. A igreja não se faz isso. A igreja não se barra as pessoas na porta. Então, chegasse ao limite de 30%, nós teríamos que fechar a igreja, dizer agora não, você não vai entrar, temos que fazer uma lista. Então, para evitar tudo isso, e também pelo cuidado com as pessoas, pelo cuidado com você, meu irmão e minha irmã, membro da Igreja Videira, que eu já conversei sobre isso essa semana no grupo, e você que nos acompanha online e que tem acompanhado essa igreja, os frutos desse trabalho, saiba
que nós não vamos, nesse momento, nos reunir presencialmente por cuidado a você, por atenção, por direcionamento sobre a sua vida, tá? E também seguindo a orientação do nosso bispo primário, do nosso bispo diocesano, em todas as igrejas anglicanas da nossa diocese, da nossa província, também não abriremos, nesse momento, as portas para cultos públicos. Faremos como estamos fazendo, online, com vocês, né, mantendo a conexão, mas não teremos esse momento. Então, fique tranquilo, nós estamos também com saudades, queremos encontrar o povo, mas fique tranquilo, no momento certo, em que houver direcionamento de Deus para termos momentos presenciais, nós o teremos, tá bom? Então eu queria convidar o pregador dessa manhã, o ministro Fábio, e ele vai trazer uma palavra de Deus para nós. É a segunda mensagem da série Enraizado. Então, seja preparado para receber de Deus ministração para o seu coração nessa segunda mensagem da série que começamos da semana passada. Fala, meu irmão, Deus te abençoe. Amém, povo de Deus, graça e paz e bom dia a todos vocês. Como é maravilhoso estar mais uma vez aqui para compartilhar da palavra com vocês. Mesmo que seja de uma forma virtual, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Nós acabamos de cantar que Ele tem liberdade em nosso meio, que nós pedimos no louvor que Ele mude as coisas de lugar. E nós sabemos, como bons cristãos, que essa mudança vem através do conhecimento da palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã, Ele te ilumine e que também que Ele me dirija para que eu possa ministrar a palavra para vocês, tá bom? Hoje vamos dar prosseguimento à série Enraizado. Enraizado. Semana passada, o pastor Valdolírio já ministrou a primeira mensagem dessa série. E hoje eu fiquei responsável de ministrar a segunda palavra. E essa palavra tem o tema Aprofundando as suas raízes. Aprofundando as suas raízes. E eu creio no poder do nome de Jesus, que será uma manhã de aprofundamento. Eu creio que nós sairemos daqui nessa manhã impactados pelo poder da palavra de Deus. Hoje vamos descobrir que é hora, obrigado, Bia, de aprofundar essas raízes em nossa vida. Nós, como cristãos, precisamos de aprofundamento. Precisamos de ter um relacionamento sólido com o nosso Jesus, porque disso depende a minha e a sua vida. O mais importante em uma árvore são as suas raízes. Olha que interessante, óbvio, mas interessante. O mais importante em uma árvore são as suas raízes. E eu quero dar um exemplo a vocês, a importância da raiz para uma árvore. O maior cajueiro do planeta, ele está localizado no Rio Grande do Norte, em Natal. É um cajueiro enorme. Ele foi lançado no Guinness Book em 1994 como o maior cajueiro do planeta Terra. Esse cajueiro, ele cobre uma área de 8,5 mil metros quadrados. É caju com força, hein, que esse cajueiro dá. Equivale a 70 grandes cajueiros. Essa quantidade equivale a 70 grandes cajueiros. Alguns especialistas falam que se tivesse espaço para crescimento, chegaria a 40 mil metros quadrados, apenas um pé de caju. Esse cajueiro, ele é tão grande assim, porque nele contém uma anomalia. Os galhos dele, quando encostam no chão, começam a brotar raízes. Aonde o galho encosta, as raízes ganham solidez. E esse é o segredo desse pé de caju. Sem esse aprofundamento dessas raízes, não seria possível ele chegar a essa extensão e a esse tamanho. Ele dá entre 60 a 70 mil cajus no tempo da colheita. Olha só, dá para fazer muito suco, é muito caju. Mas tudo isso, toda essa abundância de frutos que essa árvore dá,
é porque ela tem as suas raízes profundas, ela tem as suas raízes consolidadas. Aonde os galhos pegam, eles criam raízes. É por isso que na minha e na sua vida cristã, nós temos também que ter raízes profundas, temos que ter nossas raízes consolidadas e ligadas à verdadeira videira que é Cristo. Nós temos que produzir frutos, e só produziremos frutos se tivermos raízes profundas. Uma árvore com raízes profundas, ela pode passar por muitas adversidades. Esse pé de caju está lá, ele sobrevive ao mau tempo, muita chuva, muito sol, os desgastes que o ser humano faz com ele, mas ele está lá, firme. Por quê? Porque ele tem muitas raízes, as raízes dele é profunda. Nesta série, nós temos visto a importância de criar nossas raízes em Cristo. E hoje nós vamos estudar o aprofundamento dessas raízes. Essa manhã nós iremos aprender a aprofundar as nossas raízes. Mas antes eu quero ter uma palavra de oração com você nesse momento, para que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa manhã. Amém? Então feche seus olhos aí na sua casa e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te pedimos, Pai, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha e fale para o nosso coração. Nós estamos aqui, Pai, sedentos de Ti, Deus. Estamos aqui querendo, Pai, criar raízes profundas, Pai, verdadeiramente. Para que quando venha as tempestades da vida, para que nós venhamos a estar firmados em Ti, Deus. Nos ajuda, Pai, a criar essas raízes. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia ou acessar no Salmo, capítulo 1, primeiro Salmo. Salmos 1, versículo 3. Quero convidar na manhã que a gente venha meditar um pouco nesse versículo. Salmo, capítulo 1, versículo 3. Que diz assim: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essas são as palavras do Senhor. Gente, chegou a hora de nós termos uma fé inabalável em Cristo. Uma árvore despreparada, ela não produz frutos. Uma árvore que ela não é bem preparada, ela não produz frutos. Ela precisa ser preparada, muitas das vezes precisa ser até podada. E quem vai dar essa poda é o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a dar frutos, e frutos exponenciais para o reino de Deus. Dentro dessa série de mensagens, queremos levar você a uma preparação para criar suas raízes, para aprofundar suas raízes e a partir daí gerar muitos frutos para o reino de Deus. E passar por todos esses momentos, todos esses processos que o pastor Valdoleiro já comentou aqui semana passada, nós temos que passar sendo alimentados por Jesus Cristo. Não há outra forma. Se nós quisermos ter um crescimento certo, não um inchaço, nós temos que estar ligado à palavra de Deus para que ela nos dê o direcionamento. O foco está sempre em se alimentar daquilo que Jesus nos oferece. E é um perigo muito grande quando nós não estamos nos alimentando do que Jesus nos oferece, porque se a gente não come da comida de Jesus, estamos comendo da comida que o mundo oferece. Então nós temos que se alimentar daquilo que Jesus nos oferece, que é a palavra de Deus. Sendo assim, como nossas raízes podem ser mais profundas? Nós já entendemos aqui a necessidade dessas raízes, então como é que nós podemos fazer esses aprofundamentos? Como é que nossa raiz vai se consolidar na rocha que é Cristo? E nós temos aqui nessa manhã 4 direcionamentos divinos para você acrescentar na sua vida e a sua raiz ela cresça. Igual aquele cajueiro, aonde encostar, as suas raízes irão brotar e nós daremos frutos de 1, de 30 e de 100. E para nós termos raízes aprofundadas, certo? O primeiro direcionamento dessa manhã, que o Espírito Santo quer dizer ao seu coração, é que confie em Deus o tempo todo. Confie em todo o tempo. Olha o que fala o Salmo 19, versículo 7 até o 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes.
Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os 10 mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Por elas, o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Olha que coisa interessante. Tem grande recompensa em obedecermos ao nosso Cristo. Existe um fator crucial para que nós venhamos a ter raízes profundas, que é confiar em Deus o tempo todo. Não existe essa de confiar em Deus apenas em 90% de nossa vida. Ele exige que nós nos entreguemos por completo. Temos que nos entregar a Deus 100% de forma total. Quando o salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo mais ele fará. Ele não fala, entregue parte do seu caminho ao Senhor, ou entregue 50% do seu caminho ao Senhor. Ele fala, entregue o seu caminho ao Senhor, se entregue por completo, se renda ao senhorio de Cristo em sua vida. E muitas das vezes nós sabemos que temos que confiar em Deus, nós sabemos que existe um Deus que nos escuta, que nos ama, que morreu por nós, mas nós relutamos em se entregar a Ele. E não podemos ser assim, temos que dar uma completa entrega ao nosso Deus, em confiança, sabendo que Ele responderá às nossas petições. O inimigo, ele quer fazer que a gente não confie em Deus. Essa é uma das principais armas que o inimigo tem, é brotar em nosso coração a desconfiança, mas nós, como filhos de Deus, temos que confiar de uma forma total no nosso Deus. Confie o tempo todo e suas raízes serão aprofundadas. Todas as vezes que por falta de confiança, eu e você resolver as coisas do nosso jeito, isso é interessante, nós estamos tomando o lugar de Deus em nossa vida. Porque Deus está no trono, é o nosso rei, então é Ele que tem que governar a minha e a sua vida. E quando nós queremos agir sem esse direcionamento, nós estamos externando na prática que estamos tomando o lugar dele. No livro Enraizado, que é o livro que dá base a essa série, olha o que o autor fala. Por isso, ele nos leva a esses lugares de vulnerabilidade, onde o nosso coração fica exposto. E ele se revela como nosso protetor e como aquele que realiza os nossos maiores desejos. Ele está empenhado em nos mostrar, através de seu processo em nossas vidas, que podemos confiar a Ele os maiores anseios de nossos corações, pois estes também são maiores anseios para nós. Entregue-se ao Senhor. Quando nós estamos em uma situação de vulnerabilidade, nós temos que se entregar e confiar nele. A pandemia, os números crescem. Ontem na célula estávamos falando que na mídia, às vezes só passa Covid, desemprego, crise financeira, é um turbilhão de más notícias vindo na nossa mente, para fazer que a gente venha criar pânico. Mas quando você escutar essas más notícias, confie no Senhor. A igreja ela não é regida por decretos humanos, a igreja é guiada por um decreto divino. Então, confie nele o tempo todo, entregue-se a ele, e o mais ele fará na sua vida. Decida passar por esse processo que nós, como sociedade, estamos passando, externando a nossa confiança em Deus. Passe por esse processo, ganhe raízes através dessa pandemia. Intensifique a sua vida de oração, intensifique a sua leitura bíblica, participe de discipulado, de células, às vezes de uma forma online. Confie em Deus e crie raízes profundas, mesmo em meio a essa crise que estamos passando. Quero citar aqui um exemplo para vocês de confiança em Deus, que foi do rei Davi. Davi teve um processo de aprofundamento de suas raízes. Olha o que fala lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 37. Isso aqui foi antes de enfrentar Golias. Olha o que Davi falou a Saul. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Nós sabemos, queridos, que Davi, ele não tinha uma grande estatura, ele não tinha um bom porte físico. Ele enfrentava, como lemos aqui, garras de leão e de urso. Gente, quando o leão se levanta, que bota as duas patas para cima, ele fica enorme. E Davi, pequenino. Mas Davi confiava em Deus.
E essa confiança fazia ele enfrentar esses leões e esses ursos que apareciam e fez ele enfrentar Davi e vencê-lo. Então, por maior que seja o problema que você esteja enfrentando, confie em Deus e você, com a ajuda dele, derrubará esse gigante da sua vida. Faça como Davi, confie em Deus o tempo todo. Lembre-se de reconhecer a voz do Pai. Davi também reconhecia. No livro Enraizado, olha o que o autor fala. Sua voz é o que nos conduzirá durante o processo. A voz de Deus irá me conduzir e irá te conduzir durante o processo. É por isso a importância de estarmos ligados nas Escrituras, porque quando nós não ouvirmos a voz de Deus durante os processos de nossa vida, nós estamos ouvindo a voz do mundo, nós estamos ouvindo a voz de outras pessoas, e o bom pastor, ele está aqui para te orientar. Jesus, através do seu Espírito Santo, ele vai te abençoar e te consolar. Então confie nele, escute a voz do Senhor nesse processo de pandemia que a igreja está passando, que o mundo está passando, nesse processo de isolamento, de confinamento. Respeite os processos, entenda que isso é necessário para o seu crescimento cristão e, acima de tudo, confie o tempo todo. O coronavírus vai passar, a crise financeira vai passar, o desemprego vai passar, mas Deus continuará para todo sempre. Então confie nele, entregue-se totalmente a ele. Sabe aqueles 10% que você reluta em entregar a Deus? Nessa manhã ele está te pedindo, como ontem foi falado na célula novamente: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa do próprio Cristo. Não carregue fardos, entregue-se totalmente ao Senhor e confie nele. Então o primeiro direcionamento foi esse: confie o tempo todo, confie em Deus o tempo todo. E o segundo direcionamento nessa manhã é: para ter raízes profundas, decida passar pelas tempestades. Decida passar pelas tempestades. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo capítulo 4, versículo 8. Logo me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Só Deus vai fazer que eu e você viva em segurança. Só Deus tem esse poder, então, que a gente venha passar por essa tempestade. No processo de aprofundamento de raízes, nós vamos passar por diversas pressões e momentos muito desconfortáveis. E isso nos trará crescimento. Encare essa pandemia desse jeito. Esse processo que estamos passando vai nos causar um crescimento futuro e um crescimento também no presente. Eu quero citar aqui o exemplo de nossa igreja. Essas lives de oração, que tem sido uma bênção. Pessoas que são tímidas, pregando a palavra de Deus encorajadamente na frente de uma câmera. Pessoas que nunca teve um contato assim público, também falando de Deus. E isso é um crescimento, isso é um fruto que nós estamos tendo, porque nós somos uma igreja que estamos enraizadas em Cristo. E esses frutos serão exponenciais daqui para frente. Esse tempo que para muitos achava que a igreja ia retroceder, mas a igreja está avançando, porque a pressão, porque as adversidades, ela causa crescimento. Os apóstolos, na igreja primitiva, quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja se expandia. Então, respeite esse processo que estamos passando, e esse processo vai te trazer crescimento, e um ótimo crescimento. Precisamos aprender a descansar nesses momentos. Precisamos ter esse descanso. Olha o que o autor fala do livro Enraizado. Deus não está interessado no seu conforto. Ele está interessado no seu crescimento. A razão por ele ter nos deixado um consolador é porque sabia que seríamos levados a situações desconfortáveis. Olha só que interessante. Deus nos deixou o consolador. Você não está sozinho no dia de hoje. O Espírito Santo de Deus está perto de você e ele é acessível. Vamos buscar. Nós cantamos aqui, vou citar novamente: Espírito de Deus tem liberdade aqui, e ele tem que ter de fato liberdade da nossa vida.
para que a gente possa ter propriedade para enfrentar esse processo. Temos que passar por essa tempestade cheios do Espírito Santo de Deus, transbordando desse Espírito e tendo crescimento. A história bíblica é repleta de história de pessoas que passaram por pressões, por tribulações e saíram mais fortes depois disso. E não será diferente. A igreja sairá mais forte depois desse tempo. Olha o que a Bíblia fala lá de Jesus e os seus discípulos. Isso está lá em Mateus 8, do 24 ao 26. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos, e o mar fez-se completa bonança ou calmaria. Olha só, gente, Jesus foi, chamou os 12, eles largaram tudo para servir a Cristo, e eles faziam muitas viagens de barco, e em nenhuma dessas travessias o mar se acometeu de uma grande tempestade, e muitas ondas, muito vento, muita escuridão, como é no mar, e Jesus dormindo. Eu fico imaginando, a Bíblia não relata isso, mas como terá sido a reação dos discípulos? Será que eles se arrependeram de ter seguido ao mestre? Porque um homem vem e me chama, eu venho, tá? Eu estou disposto a segui-lo. Uma tempestade dessa, e esse homem que me chamou está lá dormindo. Eu fico imaginando a reação dos discípulos. Mas os discípulos, eles buscaram ajuda em quem realmente deve se buscar. Os discípulos procuraram a Jesus. Jesus chama os seus discípulos e eles abandonaram tudo, e eles também chamaram a Jesus no momento de dificuldades. Então, nesse momento que nós estamos passando, nas tempestades da vida, que você clame por Jesus. Não há outro meio de sair dessa situação, se não for a misericórdia divina. Então, clame por Jesus, passe por essa tempestade. Nós já estamos em meio a essa tempestade. Nós não planejamos, certo? Nós não queríamos passar por ela, mas nós estamos passando. Então, já que estamos passando, é tempo de aprofundamento de raízes. É tempo de buscar ajuda aonde realmente essa pessoa irá nos ajudar. Então, busque por Jesus, clame a Ele. Não importa a tempestade que você está passando, Jesus está presente. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei como é que está o seu psicológico, mas saiba, Jesus está presente. Assim como Ele acalmou aquela tempestade, Ele também vai acalmar a tempestade que porventura você esteja passando. Não importa a tempestade, clame a Ele, busque. É dele, é Ele quem sustenta e quem constrói a nossa vida cristã. Nós temos esse Deus que nós podemos recorrer a Ele. Você não está sozinho, você está com o dono do universo. Você está protegido por aquele que pode todas as coisas, o alfa e o ômega, onipotente e onisciente, o Deus que tem todo o poder, o Deus que em Gênesis falou: haja e ouve. É esse Deus que está acessível aí para você nessa manhã. Passe por essas tempestades, crie raízes e busque por Jesus, porque só Ele mesmo que vai poder nos ajudar. Olha o que Charles Spurgeon, ele falou. Charles Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores de sua época. Nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais ainda firmemente em Cristo. Então, nós precisamos passar por essas tempestades para nós tirarmos esses ramos podres que às vezes nos pegam e que a gente venha se enraizar mais ainda em Cristo. Gente, vamos descansar em meio à tempestade. Vamos aprofundar nossas raízes. E Deus nos chama nessa noite, nesse dia, nessa manhã, na verdade, para que a gente confie o tempo todo nele e que a gente passe por essa tempestade confiando em Jesus, porque no momento certo Ele irá nos livrar. E o terceiro direcionamento dessa manhã é: decida vencer as suas fraquezas. Decida nessa manhã vencer as suas fraquezas. Olha o que fala o Salmo 61, verso 2.
Desde os confins da terra eu clamo a ti, com um coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Decida vencer as suas fraquezas, assim como o salmista expôs aqui. O processo de raízes profundas exige a identificação de fraquezas que todos nós possuímos. Quais são as áreas que você se sente incapaz de vencer? Às vezes nós temos esse pensamento. Nós pensamos que somos incapazes de atravessar por certas situações. E por si só nós somos. Mas nós temos um Deus que nos ajuda e que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então pensa aí a área que você quer vencer em sua vida, você quer avançar. Olha o que fala lá em Tiago, capítulo 1, verso do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Nessa manhã, Deus te chama a vencer a tua fraqueza. Você tem que entregar a Ele, você não pode guardar a sua fraqueza para si. Tenha uma oração sincera: Deus, essa área que eu não estou conseguindo dar conta, eu não consigo me libertar de determinado pecado, eu não consigo me libertar. Entregue a sua fraqueza a Ele, pois Ele vai agir em sua vida. Saiba, Jesus vai ajudá-lo a vencer. Isso não é palavra motivacional, isso é palavra bíblica. Seja perseverante. Quando reconheço minhas fraquezas, eu experimento um novo nível de fé. Quando eu e você reconhece nossas fraquezas a Deus, nós experimentamos um novo nível de fé, porque nós nos pomos diante de Deus em uma situação de dependência. Lembram das quartas especiais, força na fraqueza, que o pastor Rodoleiro trouxe a meditação? Nós seremos fortes em meio à fraqueza se nós tivermos raízes profundas em Cristo Jesus. Nós seremos fortes quando nós pensarmos que somos fracos. Então, aprofunde as suas raízes, reconhecendo as suas fraquezas, que o Deus nos dará força. O autor do livro Enraizado, ele fala que experimentar fraquezas nos dá acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar. Fé comprovada e força sobrenatural. É na fraqueza que há oportunidade de crescimento. É nos momentos de fraqueza que nós vamos testar a nossa fé. É no momento de fraqueza que nós veremos que nós temos uma força sobrenatural, mas não uma força baseada em nós mesmos, mas uma força baseada no poder de Deus na minha e na sua vida. Então reconheça a sua fraqueza e busque a mudança, busque o auxílio de Deus, e você terá suas raízes mais aprofundadas ainda em Cristo. Jesus sempre vai aparecer para ajudá-lo. Muitos acham que a vida cristã é difícil de se viver. Muitas vezes nós temos esse pensamento, que a vida cristã era difícil de se viver. Porém, achamos difícil, muitas das vezes, porque nós tentamos viver uma vida cristã sem Cristo. Isso não é possível. Só é possível viver uma vida cristã se estivermos ligados à verdadeira videira, que é Cristo. Então, ligue-se a Ele e suas raízes se aprofundarão. E suas raízes será consolidada. Você está na fornalha, e isso significa que você está prestes a descobrir sua fé genuína. Isso também vem do livro Enraizado. Nós estamos por uma fornalha. Estamos passando por perseguições e tribulações. E isso significa que nós vamos provar que temos uma fé genuína em Cristo Jesus. O fogo tem muitas propriedades e ele também purifica e forja o nosso caráter. Então, o processo que você esteja encarando, encare como forjação do seu caráter cristão. Deus está te conduzindo a ter um crescimento muito grande, um crescimento exponencial, mas reconheça as suas fraquezas. Se renda diante de Deus. Confie o tempo todo, decida passar pelas tempestades, reconheça as suas fraquezas, e o último direcionamento divino para você nessa manhã, para você ter raízes profundas, decida viver na palavra e não nas emoções. Decida viver na palavra e não nas emoções.
Olha o que fala o Salmo, capítulo 19. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Por elas, o teu servo é advertido e há grande recompensa em obedecer. Não podemos ser motivados por nossas emoções. Temos que nos mover pela palavra de Deus. O perigo de ser norteado por nossas emoções é porque muitas das vezes nós tomamos decisões precipitadas. Quando nós agimos demais pela emoção, nós não somos assertivos em nossas escolhas. Então, como bons filhos de Deus, nós temos que nortear as nossas decisões através da palavra de Deus. Só não tem outra fórmula. Nós iremos ganhar raízes profundas se a palavra de Deus for o nosso manual, se a palavra de Deus for o nosso guia. Nós não podemos deixar ser levados pelas emoções. Não podemos ser motivados por ela. Temos que ser motivados pelo que diz a palavra de Deus. E nessa manhã, a sua vida e a minha está enraizada nas Escrituras. Nós temos buscado esse direcionamento do céu. Nós temos buscado esse direcionamento vindo da parte de Deus para a nossa vida. Se sim, ótimo, que a gente continue buscando. Se não, o que é que está faltando? Talvez seja um tempo melhor de devocional, seja uma busca mais por ler a palavra de Deus, porque daqui que sai a fonte de nossa vida. E para criar raízes profundas, temos que nos apegar à palavra de Deus. É imprescindível para que a gente vença esse processo. As Escrituras são tão importantes que nas 5 solas da Reforma, uma sola foi direcionada exclusivamente a ela, que é só a Escritura, somente as Escrituras. Então, nós temos que agradecer a Deus, primeiramente, por tê-la tão acessível, em celular, impressa, várias versões, que a gente venha enraizar a nossa vida através da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus é fundamental nesse processo de consolidação das raízes. Em tempos de incertezas, em tempos de mentiras, em tempos de muitas dúvidas, se apegue com a palavra da verdade. Em tempos de incertezas, se apegue com a palavra da verdade. Um dos reformadores da igreja, Martinho Lutero, ele falou que enquanto sofremos, somos poderosamente erguidos pela esperança, porque a Escritura nos encoraja com as mais suaves promessas e ricas consolações que a fé nos ensina. Olha só, quando a gente sofre, quando a gente é perseguido, a palavra de Deus tem uma promessa para nós. A palavra de Deus traz ricas consolações para mim e para a sua vida. Então, que a gente venha buscar o alento, aonde realmente deve ter. Você lê o último capítulo do livro de Apocalipse e tenha certeza, no final dará tudo certo. No final de toda essa nossa peregrinação na terra, iremos passar por pandemia, por fome, por guerras, como fala em Mateus 24, mas no final dará tudo certo. E nós saberemos disso lendo a palavra do Senhor. Olha o que o salmista fala no Salmo 1, que foi o texto base. Eu quero ler agora do 1 ao 3 com vocês. E fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual o seu fruto dará na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É coisa interessante. O versículo que precede o texto base de nossa pregação é: antes tinha o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então vamos ter prazer em ler a palavra do Senhor. Vamos meditar nela sempre que possível, porque isso terá um grande impacto em nossa vida espiritual e nós daremos raízes profundas e seremos cristãos melhores e mais fortes e que crescem e que avançam. Mas não há crescimento longe das Escrituras. Não há consolidação da fé, longe da palavra de Deus. E busque essa palavra.
medite, tenha disciplinas de oração, disciplinas espirituais. Motive sua célula a ler um livro bíblico. Faça grupos de estudo bíblico. Compartilhe, expanda essa palavra de Deus. Faça tudo para que ela alcance o maior número de pessoas possível. Porque essa palavra aqui é viva e ela tem um poder transformador na vida das pessoas. Você quer seguir enraizado, você quer ter uma raiz profunda, siga o que a palavra está dizendo. Quer viver uma vida livre e enraizada, medite na palavra. Para concluir, eu quero ler um texto, que esse texto é poderosíssimo, que vai trazer alento para a sua vida nessa manhã. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, 28, e depois eu compartilho com os irmãos o restante. Vai estar aqui no slider também, que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele? E de graça todas as coisas. Escutem, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa, olha que consolo para a nossa alma, nenhuma condenação há, nós somos mais do que vencedores, nós iremos vencer essa pandemia. Mas lembre-se, confie o tempo todo, enfrente as tempestades, reconheça as suas fraquezas e viva através da palavra de Deus. Saiba nessa manhã que desenvolver raízes vai tirá-lo de sua zona de conforto. Mas as raízes que lhe darão alimentos em momentos difíceis farão com que você permaneça e dê frutos. Nós iremos dar frutos, mas nós precisamos estar ligados a Deus e aprofundar nossas raízes. Como estão suas raízes hoje? Vamos fazer uma oração? Peça a Deus que Ele aprofunde as suas raízes nessa manhã. Senhor, te agradecemos, Pai, por nos mostrar que nós devemos, Pai, ter um relacionamento mais sólido contigo, Senhor. Obrigado, Pai. Te entrego essas pessoas que estão aí online, as pessoas que estão aqui na igreja, a minha vida, que o Senhor nos ajude, Pai, através do Teu Espírito Santo, a termos raízes profundas em Ti, Deus, que nós venhamos a enfrentar essa pandemia de cabeça erguida. Sabemos que iremos ter um crescimento, Pai, em todos os aspectos de nossa vida. Ser conosco, Pai, e continua nos falando conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós temos mais alguns momentos especiais, vamos ter louvor final, então continue com a gente, continue online. E agora eu vou te dar alguns avisos. Amanhã, segunda-feira, é dia de live de intercessão. Nós queremos orar pela sua vida. Você tem algum motivo especial? Esteja conosco segunda e sexta de 9 horas. Terça-feira é dia de live temática das mulheres. Vai ser um momento muito especial. Esteja conosco. Quarta, estudo bíblico às 9 horas também. A terça-feira, dia de célula jovem. E sábado, de 7 horas e de 8 horas, nós temos célula. Você que está aí, por que você não vem nos visitar? Vem participar de uma célula, nós queremos conhecer você. E agora, nós não tínhamos planejado esse momento, mas hoje é dia do pastor, e eu queria convidar o nosso pastor Valdolírio para vir aqui, para a gente orar por ele. Aí onde você está, se levanta, estende as mãos, que eu vou orar pela vida dele. Nosso pastor Valdolírio está aqui, é o pastor da nossa igreja, tem nos direcionado nesses momentos, tem sido um servo fiel, e nós queremos honrar a vida dele. Então, estende suas mãos.
que, ó Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida do teu servo Valdolírio, Pai, que tem sido fiel na missão, Pai, que com amor tem amado as suas ovelhas, Senhor Deus, e tem se mantido, Pai, firme nesses momentos, direcionando a sua igreja, Pai, a igreja de Cristo, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela vida dele, Pai. Vem firmar o teu servo cada vez mais dentro do ministério, Pai. Esse amor sacrificial que possa estar cada vez mais em seu coração, Pai. Que cada vez mais ele possa amar suas ovelhas, amar esse rebanho que o Senhor colocou nas mãos dele, Pai. Vem trazer mais visão, mais direcionamento, mais obediência na vida do teu servo, Pai. É assim que nós te oramos, Pai, honrando a vida do nosso pastor Valdolírio, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E eu aproveito e dou os parabéns a todos os meus amigos, colegas, irmãos, pastores e pastoras nesse dia do pastor, também a nossos bispos, que também são nossos pastores. Parabéns nesse dia tão especial, que é o dia do pastor, a todos os pastores das diversas denominações cristãs que estão espalhadas mundo afora. Parabéns. Vamos receber a bênção que vem da parte de Deus. Logo depois da bênção temos a nossa despedida e esse sim o louvor final, tá bom? Então, que a bênção de Deus onipotente, o Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre sua vida e permaneça agora e para sempre. Amém. E vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos, no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, adore a Ele aí na sua casa e que Deus te abençoe. Boa semana. Amém. Esteja conosco nesse último louvor. Obrigada a todos e boa semana.